de experiência. Porto Alegre e o Rio Grande do Sul tem muito para nos oferecer. Eu estou aqui com a Verônica de Benedetti, da Rarefeito Imóveis Históricos. Verônica, obrigada pela tua presença aqui no Vitrine Gaúcha Turismo Rio Grande do Sul. Verônica, você tem uma vasta experiência em turismo de experiência e imóveis históricos pelo estado do Rio Grande do Sul. Queria que você falasse um pouco para nós como que é esse trabalho de valorização do que é histórico nos municípios. Bom, o imóvel histórico, na verdade, ele vem retratar a história do próprio local. E com isso ela traz uma bagagem, ela traz uma história para aqueles que interagem com ela. E não existe uma cidade que não tenha uma história, né? As pessoas às vezes entendem que tem que ir para uma cidade que tenha começado a sua história lá 200, 300, 500 anos. Não, todas as cidades têm a sua história. E essa história, ela está marcada materialmente pelos seus prédios, principalmente pelos seus prédios e pelos seus monumentos. Então, trabalhar com o imóvel histórico é trazer, revelar a história que formou aquela região, aquela cidade, né? Então, o que nós temos assim quando nós revelamos esse olhar? Nós trazemos para as pessoas uma compreensão, um entendimento da sua própria história. E isso nos dá referências sociais, cada um de nós tem a sua própria história. Então é muito interessante quando você trabalha com um prédio histórico, com a restauração de um prédio histórico, que você começa a ver as pessoas até no canteiro de obras, as pessoas começam a se aproximar da obra, manifestando felicidade, alegria e contando as suas histórias, a sua relação afetiva com aquele prédio. Até tem uma história, dentre muitas, assim, mas só para ilustrar o que eu estou falando, quando fomos fazer a revitalização do antigo Cine Carlos Gomes, no centro de Porto Alegre, próximo ao mercado público. Começamos a montar andaime na fachada e se aproximou uma senhora e disse que ela não iria sair dali se nós fôssemos demolir o prédio. E aí nós a tranquilizamos dizendo que não, o contrário, né? Nós iríamos revitalizar aquele prédio. E ela ficou muito feliz e aí nos trouxe toda uma história de vida, da relação afetiva dela, que o pai levava ela no cinema. Então, essa malha urbana das cidades e rural também, traz essas pequenas pérolas que vão ilustrando a história de cada um. Então, essas relações afetivas reveladas por essas edificações, elas não têm preço. E você começa então a trabalhar com o turismo de experiência, porque você vai trazer aquela ambiência para você vai experienciar aquilo que está sendo oferecido no sentido de conteúdo. Aí a gente já trabalha também com bens imateriais, né, da questão da culinária, questão dos hábitos. Então, turismo de experiência, as pessoas estão sentindo necessidade disso, né? É pegar uma estrada de terra para chegar num sítio arqueológico, num sítio histórico. Que legal! E essa estrada de terra, ela é única, é uma experiência única que você não vai ter em nenhum outro local. E nós temos de sobra em Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, com certeza, né, Verônica? Verônica, muito obrigada pela tua presença. O trabalho fantástico da Rarefeito Imóveis Históricos, né? Vocês resgatam a história dos municípios para os moradores, para todas aquelas pessoas, né, que vivem naquele lugar e que muitos nem sabem. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pelo convite. E obrigada. E boa retomada do turismo para você. Para todos nós.